Nossa última parte, eu vou comentar sobre algumas pressões, a lei de Laplace e complacência e elastância pulmonar para entender os volumes e capacidades também. Então, o que nós temos aqui? Uma força de expansão causada pela parede torácica, uma força de retração provocada pela elasticidade pulmonar mais a tensão superficial, e o espaço entre essas duas pressões é justamente o espaço intrapleural. Como eu tenho líquido aqui sendo produzido e absorvido, uma força puxando para fora e uma força para dentro, eu vou criar uma pressão intrapleural, subatmosférica, que nós vamos adotar como -5. -5 sem considerar fluxo, e quando eu tenho uma inspiração máxima, ela vai para -7, e quando eu solto o ar, quando eu faço a expiração, ela volta para -5. Isso significa que a minha pressão intrapleural em mecanismos fisiológicos, ela é sempre negativa. Diferente da minha pressão alveolar, a minha pressão intraalveolar, que ela é negativa na inspiração e positiva na expiração. Então, observando essa figura, quando eu tenho zero de pressão, estou sem movimento de fluxo, na inspiração a minha pressão dentro do alvéolo diminui e a minha pressão intrapleural diminui mais. Então, quando eu inspirei bastante, minha pressão intrapleural está -7 e aqui eu estou com uma pressão negativa. Quando eu começo a expirar, a minha pressão intraalveolar fica positiva, +1, e a minha pressão intrapleural volta a ser -5. Essas pressões, elas são importantes para manter a pressão transpulmonar, a pressão da parede pulmonar. A pressão transpulmonar, ela está relacionada com a capacidade de complacência do pulmão, capacidade do pulmão de estender ao volume. Para essa pressão ser eficiente, para eu ter distensão do pulmão e não retração dele, a minha pressão transpulmonar ela tem que ser 0 ou positiva. Se ficar negativa essa pressão transpulmonar, uma pressão transpulmonar negativa vai promover o recuo elástico do pulmão. Então, se eu pegar aqui na fórmula e colocar pressão transpulmonar no momento da inspiração, minha pressão alveolar está -1, minha pressão intrapleural está -7, porque é a diferença de pressão, -7, então vai ficar -1, mais 7, minha pressão transpulmonar 6, positivo, meu pulmão expandido com complacência. Na expiração, minha pressão alveolar na expiração está +1 e minha pressão intrapleural está -5, +1, menos com menos mais 5, mais 6, eu continuo tendo uma pressão transpulmonar compatível com expansão. Se eu pegar num pneumotórax, onde a minha pressão pleural vai ficar 0, intrapleural vai ser 0, vai se igualar à atmosférica, e eu tentar fazer a inspiração, -1, -0, vai ficar -1, e isso vai criar uma força de recuo, o chamado colapso ou colabamento pulmonar. Então, essa pressão transpulmonar é importante para manter complacência. O pulmão tem propriedades elásticas, né? Então, a gente fala em elasticidade, a lei de Hooke diz que a elasticidade de um objeto é a capacidade dele sofrer a distensão por uma força e depois voltar ao seu tamanho normal. Então, aqui a força, se eu aplicar 25 newtons, eu criei uma distensão de meio de superfície. Se eu aplicar o dobro da força, eu vou aumentar 1, mais 25, 1,5. Então, quanto mais eu aplicar de força,
que no nosso caso vai ser a entrada de volume, mais distendido esse pulmão será, isso até um certo ponto. Então, quanto maior a distensão, até o ponto fisiológico, eu vou ter depois o recuo, a retração. A distensão do pulmão é chamada complacência, a capacidade do pulmão se distender. E a elastância é a resistência à distensão. É a força de recuo pulmonar. A elastância, ela é gerada pela tensão superficial mais as paredes elásticas do parênquima pulmonar. Quando eu tenho alta complacência, eu tenho baixa elastância, como acontece na DPOC. Ou quando eu tenho alta elastância, dificuldade de fluxo, eu vou ter diminuição da complacência, como acontece na fibrose pulmonar. Aqui nesses gráficos a gente pode ver que o indivíduo normal, a pressão transpulmonar aumenta e eu aumento o volume de ar inspirado. Ou seja, a pressão transpulmonar tem a ver com a entrada do ar, que é a complacência. Percebam que no paciente com DPOC eu nem tive um aumento tão grande da pressão transpulmonar e o meu volume está extremamente alto, porque o DPOC apresenta uma alta complacência. Diferente da fibrose pulmonar, que eu estou puxando o ar com tanta força, mas eu não estou ganhando volume, porque ele tem uma elastância alta. Quais são essas propriedades que influenciam as capacidades elásticas do pulmão? A sua retração elástica é feita pelas fibras elásticas do parênquima pulmonar. Então, por exemplo, a DPOC, o paciente com DPOC tem destruição de fibras elásticas, ele perde a retração, a força de recuo, o pulmão aumenta a complacência. E a tensão superficial. A tensão superficial é dada pela atração das moléculas de água que ficam na superfície do alvéolo. Então, quanto mais eu tenho de proximidade dessas moléculas de água, maior é a tensão superficial. Então, por exemplo, dois alvéolos, um alvéolo pequeno e um alvéolo grande. Aqui eu tenho uma tensão superficial maior, porque as moléculas de água estão mais próximas umas das outras, e aqui eu vou ter uma tensão superficial menor. E no nosso corpo, o que aconteceria? O alvéolo pequeno ia esvaziar dentro do grande. Como a tensão superficial é alta, eu ia colapsar esse alvéolo e ia jogar todo o ar no alvéolo grande. Para isso não acontecer, eu preciso de um agente que quebre a tensão superficial, que afaste as moléculas de água. Então, se eu colocar entre as moléculas de água lipídios, esses lipídios vão diminuir a tensão superficial. Esses lipídios são agentes de atuação em superfície. É o chamado surfactante. Então, a função do meu surfactante é diminuir a tensão superficial. Desta forma, os alvéolos pequenos têm mais surfactante do que os alvéolos grandes, porque a tensão superficial neles é maior. Quem produz esse surfactante são células do pulmão, lá do alvéolo. A parede do alvéolo, onde vai acontecer a difusão, é formada pelo pneumócito do tipo 1. Então, essa paredezinha aqui é o pneumócito tipo 1, onde vai permitir a troca. Agora, lá no alvéolo também tem o pneumócitos do tipo 2, que produzem o surfactante, que é um lipídio, diminuindo a tensão superficial. Essa fotografia de lâminas histológicas mostra um pulmão normal, e aqui um pulmão onde os alvéolos estão bem distendidos. É um pulmão onde tem uma alta complacência, então eu já penso no DPOC, no paciente enfisematoso. Restritivamente, quem consegue causar resistência são as vias condutoras, né? Então, a traqueia, quanto maior o raio, menor a resistência.
Mas se eu pegar um bronquíolo, eu vou pensar, puxa, um bronquíolo tem um raio bem pequenininho, então o bronquíolo dá uma alta resistência ao fluxo. Mas eu tenho que considerar a área de secção transversa total, e quando eu olho a área de secção transversa total, olha o tamanho da área de secção transversa total dos bronquíolos. Significa que eu tenho um fluxo mais fácil lá nos bronquíolos quando eu comparo com a área de secção transversal. E aí esse ar vai ter um fluxo nos bronquíolos muito mais lento do que nas partes anteriores a ele, que isso vai facilitar o processo de troca gasosa. Lá no nosso pulmão, eu vou ter capacidades pulmonares, que são somas de volumes. Então aqui à direita eu tenho soma desses volumes à esquerda. O primeiro volume que eu vou pôr para vocês é o volume residual. É o volume de ar que não sai do pulmão, por mais que eu tente tirar. Isso aqui nunca vai sair, que vai impedir o pulmão de colapsar. Eu tenho um volume de 500 ml, que é o chamado volume corrente, da respiração, inspiração e expiração normal. Eu tenho um volume de reserva inspiratória e um volume de reserva expiratória. Então, volume corrente, volume de reserva inspiratória e volume de reserva expiratória. Inspiratória quando eu faço uma inspiração forçada e expiratória quando eu faço uma expiração forçada. Se eu somar volume de reserva expiratório mais volume residual, eu vou ter a capacidade, chamada de capacidade funcional residual. Essa capacidade funcional residual é composta por ar que não sai do pulmão e por um ar que eu posso respirar forçadamente. Se eu somar todos os volumes que eu consigo mobilizar, que eu consigo pôr e tirar do pulmão, ou seja, se eu somar o volume de reserva ins, mais o volume corrente, mais o volume de reserva ex, eu tenho a minha capacidade pulmonar vital, que é quando eu faço uma inspiração forçada seguida da expiração forçada, uma inspiração forçada seguida da expiração forçada. E se eu somar todos os volumes, eu tenho a capacidade pulmonar total. Vale a pena lembrar que no DPOC, como eu tenho o aprisionamento de ar, essa capacidade residual funcional, ela aumenta. Se ela aumenta, eu diminuo a capacidade vital de mobilização de ar, porque eu aumento o ar que não sai dos pulmões.